Fala, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite se você estiver assistindo no Audiocast de hoje. A gente tem uma convidada especial, uma grande amiga minha, Carolzinha. Muito obrigado por estar aqui hoje conosco para compartilhar conhecimento. Para quem não conhece a Carol, ela é investidora no Shark Tank Brasil, fundadora da Atom, que é uma das maiores empresas de investimento da América Latina. E ela é fera em muito mais coisas que eu vou deixar ela contribuir aqui com tanto de coisa que ela faz. Empreendedora serial, ela é uma máquina de empreender. Carol, fala um pouquinho mais aí pra mim. Bom, primeiro, obrigada aqui pelo convite. É sempre uma honra estar com você, fazer um bate-papo. Bora aqui. lá. E, bom, eu além, né, de ser fundadora da Atom, o mercado financeiro eu tô há 18 anos. Então, eu ia fazer faculdade de moda quando eu conheci a Bolsa de Valores. Caramba. Já começo dizendo que quando a pessoa acha que Bolsa não é pra ela, com certeza eu achei também que não era pra mim. Afinal, eu acho que não tem nada mais distante da Bolsa do que o mundo da moda, né? Aí eu brinco até, Felipe, que é a única bolsa que me dá outras bolsas, por isso que eu foquei nessa. Eu fiquei pensando nisso agora, sabe? Relacionando. É a única bolsa que me dá outras bolsas, então eu foquei nela. Mas além disso, ao longo da minha trajetória, né, depois que eu entrei no Shark, montei uma aceleradora para cuidar das minhas investidas. Também sou fundadora do Instituto Êxito, que é um instituto de empreendedorismo, Legal. Onde, curiosamente, né, são 33 homens, só eu de mulher como Você é a fundadora. Única mulher. Caramba. Mas a gente já corrigiu, trazendo o Êxito Ladies, né, que é a Câmara de Empreendedorismo Feminino, hoje, onde tem grandes mulheres hoje dentro do Êxito e colaborando para essa iniciativa. E também sou fundadora de um Instituto de Educação Financeira, porque eu criei um desenho animado que está sendo colocado de graça em todas as escolas públicas. Caramba. É muito bacana, porque eu fiz um investimento Carol, pessoa física, né, que eu acredito que a educação financeira tem que ser para todo mundo. Perfeito. E eu queria achar um jeito mais leve de falar disso. Aí fui fazer um mestrado de educação e tecnologia, e daí eu entendi que pessoas aprendem de jeitos diferentes, né? A gente não consumia, por exemplo, videocast, podcast antigamente, ou palestra nesse formato que a gente tem hoje. Então, as pessoas, elas têm de querer aprender de uma forma mais leve. Daí eu fiz um game, fiz um desenho animado, e daí agora a gente tá fazendo essa parceria para entrar de graça. Então, eu não quero vender pro governo, eu quero que eles... Legal. Ou seja, é uma missão, né? Exato. Inclusive, pessoal, chama Clube do Theo Torinho, convido todo mundo a assistir, tem um site, tem 10 episódios já no ar, fala sobre dinheiro, fala sobre empreendedorismo. E se você que está acompanhando aí tem uma cidade e você quer levar para tua cidade, tem acesso ao secretário de educação, ao prefeito, à prefeita da cidade, só chamar a gente que a gente vai. E como eu falei, é de graça, então não tem nem objeção, nem não tem nem obstáculo no meio do caminho. E agora, recente, não estava fazendo nada da meia-noite às 6, aí eu assumi a presidência do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Que Meu Deus, como é que você... Você dorme? Durmo bem, viu? Eu brinco... A minha família brinca que eu entro em coma, porque eu durmo de capotar, assim, não acordo por nada. Dizem que quando você dorme muito bem é que você tá com a consciência tranquila, né? É verdade. Ou muito cansado. Ou muito cansada, ou exausta. Então, né? acho que as duas coisas estão acontecendo. Mas o museu é muito bacana, porque eu sou voluntária há 10 anos. Fala-se pouco sobre cultura, sobre arte ainda no nosso país, né, Felipe? E é importante que a gente ressalte isso. E dê voz, né? O Museu de Sorocaba, ele não é só um ponto turístico também para a cidade, Sim. onde traz, mas é uma reflexão, é um momento de lazer das pessoas, onde elas podem, de fato, refletir sobre N coisas, né? Então, com muita alegria, eu já sou patrocinadora também, além de voluntária há 10 anos, patrocinadora há 2 anos, e agora assumi a presidência e a gente está reformando tudo por lá também. Cara, é muita coisa que eu teria que ler esse tutor. Cara, top demais. Eu acho fantástico. Você tá com várias frentes e, pô, eu vejo assim muito da sua característica, né? Tu é empreendedora serial mesmo, de ter várias frentes de negócio. Mas antes de chegar nesse nível que você tá hoje, eu queria entender, cara, como é que foi o começo da Atom, né? Queria que você compartilhasse isso. Por que mercado financeiro, né? Porque, pô, você tava indo pra moda. De repente, não, eu quero isso, porque é um mercado bem, vamos dizer assim, onde tem uma dominância maior por homens, né? Sim. Agora que começou a entrar muitas mulheres empreendedoras, né? Falarem, como é que foi isso aí, Carol? Da onde que surgiu? Bom, essa história é bem curiosa mesmo, né? Então, eu sempre tive muita relação com o mundo da moda, porque a minha mãe tem confecção infantil e loja infantil. Ah, é? E a minha avó de adulto. Então, eu cresci no meio dos tecidos, literalmente. Em né? Porto Feliz. Isso em Porto Feliz, né? Hoje a minha avó, depois de um tempo, mudou pra Tatuí, né? E a minha mãe continua em Porto Feliz. Uhum. Mas foi muito curioso, porque eu também já tenho, assim, essa questão, essa inspiração de empreendedorismo dentro de casa. Então, a minha mãe, meus pais casaram muito cedo. Minha mãe tinha 17, meu pai 19. Caramba.
loucura. E daí, quando a minha irmã nasceu, né, que eu sou a caçula, minha irmã mais velha, minha mãe tinha 19, e daí ela não tinha tanta grana ainda pra comprar as roupas que ela queria. E ela sempre teve muito bom gosto. Esse é o inimigo de quem não tem muita grana, é o bom gosto. É o bom gosto. Então, ou seja, aí você pega e ela começa a olhar algumas coisas, ela falou, poxa, então eu vou começar a fazer. E ela começou a fazer pra minha irmã, as amigas dela começaram a gostar, e ela pegou e começou a vender pras amigas, montou loja, montou confecção. Quando eu nasci, 3 anos depois, ela já trabalhava. Então eu já cresci vendo a minha mãe fazendo as coisas dela. Legal. O meu pai tinha sítio, hoje ele tem fazenda, né? Então no começo eles foram morar no sítio, depois a gente mudou pra cidade. Então eu sempre vi meus pais empreendendo dentro de casa. Tanto que, assim, além de brincar no mundo da moda, eu tive horta de alface. Que daí pega Você chegou a plantar? Me plantei, junto com o meu irmão. Tinha Raiz, hein? 8 anos de idade. Legal. Aí tinha um quintalzinho ali na terra, putz. Então a gente sempre teve esse contato, né? Então eu tive sempre dos dois mundos. Dentro do industrial, né? Da confecção, máquina, etc. Legal. E daí você pega a questão do sítio, da fazenda, de contato com a natureza. Então acho que eu tenho um grande privilégio, né? De ter pais empreendedores e de 2 ambientes totalmente diferentes. E uma criação bem raiz, né? Bem raiz, Muito exatamente. legal. E daí eu sempre foquei muito, né, em aprender coisas. Então eu fiz muito curso, eu fiz piano, teatro, ginástica olímpica, eu tinha muitas aulas, né, todos os dias, inglês, espanhol, etc. Então eu saía de casa e a minha agenda sempre lotada. Aí quando eu decidi o que eu ia fazer para a faculdade, eu queria ir para o mundo da moda, queria montar uma empresa de moda teens. Porque até hoje ainda existe esse gap, né? Então você tem a moda para criança e depois você tem pro adulto e você não tem um meio termo, que tem é uma um fase buraco meio ali, um gap, complicada, né? porque a criança, né, você já começa a ficar ali adolescente, você estica não vai rápido, usar, né? e você não vai usar decote, porque, né, é muito sexy, e você também não vai usar babado, porque é muito infantil. Então, ou seja, você tem esse gap no meio. E daí eu queria montar uma moda teens. Só que eu via que todo mundo pra empreender apanhava pra caramba. Eu, mas assim... E a gente nem falava de empreender, né, Felipe? A gente falava de ser empresário. Então, você não tinha esse glamour do empreendedorismo ainda, não tinha nem né? a palavra empreendedorismo. Era verdade. ser empresário. Você vai ter empresa, você vai ser empresário. E daí você... O firma, né? Afirma. Afirma. E daí eu peguei e entendi que eu precisava estudar antes como ter uma empresa. E daí eu me identifiquei com o curso de administração de empresas. E é muito interessante, porque a maior parte das pessoas que fazem ADM, na verdade, não sabem o que vão fazer. Eu lembro até do meu professor... Ou vai pro professor... direito ou vai pra DM, né? Eu lembro do meu professor de contabilidade, Rui, perguntar no primeiro dia de aula. Não fale o nome dele aqui. Eu falei assim, ó, primeiro dia de aula, o professor perguntou, quem aqui realmente queria ADM? Aí eu lembro que eu e mais uma pessoa só que levantamos a mão, porque na minha cabeça já estava muito claro. Eu ia estudar ADM para depois estudar moda. E por que primeiro ADM? Primeiro por causa da estratégia do vestibular também, né? Porque você tem que decorar muito mais coisa para ADM, e nada contra, gente, mas o vestibular de ADM era mais concorrido do que de moda. E eu poderia, assim, decorar tudo de novo para depois passar no vestibular de moda. E também no mundo da moda, eu nunca tinha saído do país, mas eu pensava que eu podia fazer na Itália, que eu podia fazer na França, Legal. onde respira-se moda, né? E essa foi a minha estratégia. Só que daí, no meu primeiro ano de faculdade, o meu irmão também foi fazer ADM. Meu irmão, ele tem 2 anos de diferença, né? Mas eu sou 1 ano adiantada na escola e ele fez 1 ano de cursinho porque ele queria medicina, na verdade. Nossa! Medicina, testou agronomia, ele queria outras áreas. E eu falei que eu queria fazer ADM também, eu falei, vamos fazer ADM comigo, ele foi fazer ADM. E a gente fez faculdades diferentes, mas em Campinas, né? Que meu pai obrigou todo mundo a ir para Campinas. Porque ele não queria que ninguém morasse em São Paulo. Sério? Interior, né? 50 mil habitantes tem a minha cidade. Falou, não, vocês vão morar todo mundo junto, porque daí eu tenho controle da situação, etc. Eu cheguei a passar, inclusive, na Unesp, em Araraquara. Aí meu pai, você tá doida, você não vai para Araraquara, é muito distante de mim e tudo mais, não sei o quê. Então, ou seja, não tinha facilidade que tem hoje, Sim. Com, né, tipo, FaceTime, internet, não sei o quê, tudo. né, e você fiscalizar a pessoa o tempo todo, não tinha isso. Então, parece uma velha falando, né, mas foi ontem, tá, gente, não é que... mas não tinha. Não revele a sua idade. Não, isso conta abertamente. Mas é interessante que aí eu, meu irmão e minha irmã fomos pra Campinas. Minha irmã já estava cursando em Campinas, né? Já fazia faculdade de Direito em Campinas. E daí meu irmão foi pra lá e eu também fui. E o professor do meu irmão, professor de economia, professor gentil, eu brinco que fez a gentileza de nos apresentar a Bolsa de Valores, apresentar pra ele primeiro. Você né? tinha quantos anos? Eu tinha 17. Nossa, 17 E meu irmão, anos. eu entrei na faculdade com 17. Na verdade, eu passei no vestibular com 16 para 17. E o meu irmão tava com 19 e o professor dele de economia falou para ele sobre bolsa. No primeiro momento ele não deu muita bola, mas resolveu fazer nas férias um estágio.
E daí ele viu que não era tão complicado quanto falava, não sei o quê. E como a gente sempre foi muito unido, ele falou, Carol, olha isso daqui. Aí eu olhei aquele monte de gráfico, sobe e desce e tudo mais, e eu falei assim, o que tem a ver comigo? Tipo, eu vou fazer moda, não tem nada a ver com isso. Só que daí eu dei, assim, uma liberdade pra querer aprender aquilo. Você se permitiu, né? Exatamente, essa é a frase, né? Você se permitir. Então, quando você se permite aprender algo novo, né, você abre a tua mente. E daí eu fui entender que basicamente era comprar barato e vender caro. Quem nunca fez isso na vida? O comércio funciona assim. Então, ou seja, pra você ter lucro, você compra mais barato do que você vende. Exato. E acabou. E daí eu entendi que bolsa não era tão complicado quanto as pessoas falavam. Aí de lá pra cá são 18 anos apaixonada por esse mercado. Caramba. Abandonei a ideia de cursar moda, porque eu vi que era um mercado meritocrático de verdade. Que eu não conheço outro mercado até hoje que seja, Felipe, que só depende de você. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, mais dinheiro você pode ganhar. Então, qualquer outro mercado, você fala, pô, depende do cliente, depende da economia, depende, muitas vezes, dos contatos. Muitas variáveis, né? Depende do famoso QI, né? De quem indica. Então, ou seja, é desafiador. E eu fui entendendo que no mercado financeiro, não. E daí eu fui estudando mais isso e gostando muito. E como eu sempre tive uma certa facilidade de comunicação, né, e até de traduzir, porque também na faculdade os meus amigos iam estudar na minha casa comigo. Então eu sempre ajudava, eu passava cola na faculdade, eu era essa pessoa. Então, eu ajudava todo mundo. Eu era o que colava, então não cheguei nesse nível. Eu tive medo de colar, mesmo porque na faculdade, essa faculdade que eu fiz, que é a Facamp, ela foi criada dentro da Unicamp, né? Ela foi fundada, inclusive, pelos fundadores da economia da Unicamp. Caramba. Então é uma faculdade muito boa, né? Era muito boa na minha época, não sei como tá agora, mas é muito boa. E que ela, quando foi criada, só que ela era uma escola particular em Campinas, então foi criada desde o começo para competir com a FGV, tanto que eu tive muitos professores da FGV, do INSPER e tudo mais. Um corpo docente bem forte. Muito forte, mesmo porque os fundadores, eles eram muito bem relacionados e levaram sempre muita qualidade. A minha faculdade era integral, para você ter uma ideia. Caramba. Só que assim, eu achava ela muito cara. Quando eu passei na Unesp, eu ganhei bolsa na Facamp. E até uma história curiosa que eu acho que eu não lembro de ter contado numa entrevista. Eu lembro perfeitamente que eu passei na Unesp e a Unesp era pública, né? Então, ou seja, não ia pagar nada. Você era nerd, né? Eu ia bem na escola. Mas eu peguei e passei e eu falei assim, cara, eu não vou pagar. Por que eu vou fazer meu pai pagar? É caro, não sei o que. Não. Meu pai não quer que ele pague tudo isso, ainda mais 3 filhos na faculdade. Pô, imagina o quanto que isso custa, né? Custa, né, pro pai. Então eu falei assim, não, eu vou pra Unesp. Liguei na Facamp, cancelando a minha matrícula, porque o vestibular da Facamp saiu primeiro e depois saiu da Unesp. Só que eu tinha ido muito bem. Se eu não me engano, eu passei na Facamp, em ADM eu tinha passado em primeiro, e na Unesp eu tinha passado em 10º, sei lá, alguma coisa assim. E daí, quando eu liguei para cancelar, né, eles ligaram de volta pro meu pai. E daí a galera não vai lembrar agora mais nova, mas tinha um fax. Nossa. Eu lembro do fax no escritório, porque minha mãe recebia. Eu lembro do barulhinho do fax. Não, minha mãe recebia pedido pelo fax, né? E daí tocou o telefone do fax, meu pai passou, atendeu, e eu tava passando no corredor, assim, na frente do escritorinho, né? Aí o que eu tava passando, eu só lembro do meu pai falando assim: então a Ana Carolina ligou aí. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí não, e ela cancelou a matrícula, porque eu não tinha falado pro meu pai que eu tinha cancelado. Caramba. E daí eles pegaram e falaram com o meu pai, não sei o que, oferecendo uma bolsa pra eu estudar lá. Que eu tinha ido muito bem e que eles queriam muito que eu estudasse lá e tudo mais. E queriam que eu continuasse na faculdade. E daí ele pegou e desligou e não sei o que. E ele falou, não, tipo, você vai estudar em Campinas e não sei o que, papapá. E o valor que você vai economizar, tipo, tem nessa bolsa, eu vou ter que gastar com um novo apartamento em Araraquara. Você vai morar sozinha, eu não vou te ver, não sei o que. E argumentou financeiramente, mas lógico que muito mais pelo lado emocional, de estar muito mais perto da minha família. Sim. E poder vê-los e continuar com os meus irmãos, né? Então, foi nessa linha. Mas é muito interessante como algumas atitudes, algumas ações que a gente vai tomando, elas vão moldando a nossa história. Porque, pense, se eu tivesse ido para Araraquara, eu não teria conhecido a Bolsa de Valores, porque provavelmente eu não ia ter esse contato direto com o meu irmão. Com essa pessoa que ia influenciar você, né? O meu irmão principalmente me influenciou, mas ele teve contato com o professor, eu não ia viver o que ele viveu lá em Campinas, não teria começado estagiando junto com ele lá e etc. E então assim, e às vezes até a coragem de você se permitir tomar um rumo diferente. Total. E pra ser muito sincera, foi muito criticada na época, porque quando eu tava na faculdade,
Aí todo mundo, mas você tá doido? Seu plano era outro, por que você vai mudar agora? E tudo Por que mais. não vai pra moda, medicina, direito? E teve outro ponto também que eu lembro na faculdade que teve um processo seletivo pra passar na Unilever, né? Então, assim... Na empresa? Na empresa da Unilever. Então, assim, quando você tava indo pro último ano de faculdade, eles já te preparavam pra você poder trabalhar numa multinacional, numa grande empresa e etc. Formar um executivo, né? E assim, eu achava genial o que a faculdade fez, porque ela tinha uma matéria de psicologia e que te treinava a passar em processos seletivos. Olha... Aí eu entendi que, nada contra a psicologia, eu adoro psicologia, mas eu queria me livrar dessa matéria e eu entendi que pra me livrar da matéria eu precisava passar no processo seletivo. Aí eu me inscrevi no processo seletivo e daí eu passei na Unilever e não fui trabalhar na Unilever. E daí eu liguei pros... Né, na época eu tinha passado na área de supply chain, eram 2 diretores que iam trabalhar comigo direto e eu liguei pra pedir desculpas falando, olha, eu escolhi o mercado financeiro e eu não vou pra essa linha. Que ano que era isso? Isso foi no meu último ano de 2004, 2005 eu entrei na faculdade, 2007 mais ou menos. Então... Tava morando fora nessa época. Olha, bacana. E daí eu peguei e falei, não, eu vou trabalhar com meu irmão, não sei o quê. Galera que estudava comigo falou assim, louca, você vai deixar uma carreira dentro de uma multinacional pra testar a bolsa, pra testar o mercado, não sei o quê. E era um mercado que tava muito embrionário ainda, né? Imagina, né? Tipo, se hoje ainda já é embrionário, imagina... Eu vou te dar dados aqui. A gente tá falando de 1% da população investe na bolsa. Nossa. Assim, muito medonho o número. Comparado com o mercado americano, qual que é? 56% da população nos Estados Unidos. Ou seja, você vê o nível de instrução e de educação financeira de uma população para outra. E assim, ó, pasme, até 4 anos tinha mais gente na cadeia aqui no Brasil do que na bolsa. Meu Deus. Não é porque a cadeia tá cheia, tá, gente? É porque era menos de 0,5% da população. Ou seja, tem um mercado a ser desbravado. Tem uma oportunidade aí também, Com né? certeza, um oceano azul ainda. Oceano azul ainda. Só que tem um outro fator que não é tão rápido, porque não é assim, então eu vou falar de mercado financeiro e rapidamente 97% da população vai mexer comigo. Não vai acontecer porque existem crenças limitantes no brasileiro sobre dinheiro. E muito a nossa cultura, né? A nossa cultura não é do dinheiro. A nossa cultura é do endividamento. A nossa cultura é de ignorar, inclusive, a existência do dinheiro. As pessoas não falam sobre dinheiro. Provavelmente você não fala com todos os seus amigos sobre dinheiro, nem quando você ganha. Não dá pra falar, porque ter sucesso no Brasil hoje é um pecado, né? Exatamente. Você vê a cultura do americano, a cultura americana que são os valores de independência, liberdade, né? Protagonismo. Aí no brasileiro não, você vê não, mas o cara não é humilde. Mas peraí, não é nem questão de humildade, o cara tá tendo sucesso. Agora, se você tem sucesso e você não é humilde, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Eu acho que muita gente deve ter essa percepção, ainda mais você que é uma pessoa pública, tá na televisão, e quem te conhece fala, pô, super gente boa, né? Sim. E isso é muito da nossa cultura, eu acho... Eu fico feliz em dizer que tá mudando, tá? Porque, amém, né? Já foi pior. Já foi pior, né? Pior, eu acho que sem as redes sociais, eu acho que as pessoas julgavam muito. É que não tinha o contato do dia a dia, né? Então, você comprou um carro legal, ela não te conhece. Aí ela te julgava porque ela foi ensinada, inclusive, assim, que... ela deve ter feito alguma coisa errada, porque ninguém enriquece tão rápido. Sim. Se é tão difícil de ganhar dinheiro e você ganhou dinheiro, vamos lembrar, não é rápido porque você foi forjando, você foi criando a sua história ao longo de muito tempo. Sim. Ninguém tá vendo o que você tá fazendo, o quanto você tá se preparando. A pessoa tá vendo só o que você fez naquele momento. Mas, por exemplo, para você ter uma empresa de sucesso, pode ser que você tenha passado 10 anos planejando. Quem sabe? Pô, você pode ter passado 10 anos aprendendo com outra pessoa. Ninguém sabe. Você pode ter passado 10 anos dentro do teu quarto estudando que nem maluco. Ninguém viu. Então, as pessoas, elas tendem a julgar o que elas estão vendo. E, antigamente, elas só viam o quê? O carro que você comprou, a casa que você comprou e etc. Hoje, eu acho que com as redes sociais, com a internet, com a televisão, a gente tem a chance de mostrar quem nós somos de verdade. Como é nosso dia a dia e etc. E daí também, Fih, entra um ponto que é a inteligência de usar as redes sociais. Que eu bato muito a seu na tecla. favor, né? Por exemplo, quando me perguntam como é ter uma rede social bombada, lotada, não sei o que, eu falo, gente, uma audiência engajada, né? É um porre, dá trabalho pra caramba. Óbvio, então, você tem que ficar alimentando, né? Mas assim, você faz, por que você faz? Aí eu gosto muito do livro do Simon Sinek. Começa pelo porquê, né? Se você sabe o porquê que você faz, aí você vai fazer com prazer e faz sentido. No meu caso, eu entendi que eu amo falar de dinheiro, de educação financeira, porque eu acho que todo mundo merece ganhar mais dinheiro. Com certeza, prosperar, né, meu? E se todo mundo ganhar dinheiro, a gente muda o nosso país. Por quê?
se eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro, a gente vai na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria, a gente compra mais coisas. O fluxo se distribui, a né? gente paga melhor as pessoas que trabalham com a gente. O salário mínimo é 1.320. Tá, mas se eu vou pagar melhor a pessoa que trabalha comigo. Eu não quero pagar 1.300. Posso pagar 2, 3, 4 mil reais? Então, ou seja, você vai pagar muito melhor quando você também ganha dinheiro, óbvio. Aí um outro ponto importante é uma programação de prosperidade, né? O que você está falando, assim, uma mentalidade que pouca gente... Você tocou num ponto interessante, né? Eu vi a sua entrevista com o Zé, e o Zé Roberto é um grande amigo também. Eu fiz as formações do IBC em 2014. Primeira vez que eu vi que dinheiro é energia, né? Foi dele, né? Isso aí vem da constelação sistêmica. E você vai me falando, eu vejo toda a programação, né? A sua, tipo, de abundância mesmo, de prosperar, né? Crescimento. Eu acho muito legal isso. É isso que a gente tem que plantar, né? No Brasil. E vamos lá. Semear, né? Tomou conhecimento disso. Se você entende o quanto isso é importante pra você, também não é pro outro. Com certeza. E se a gente vive em sociedade, não é à toa que a gente tá todo mundo interligado. Senão a gente viveria numa bolha. Exato. Então se a gente tá aqui pra aprender um com os outros, pra nos respeitar, pra nos apoiar, por que uma informação que você sabe, você não compartilha? Então, olha só, tem pessoas, inclusive, que vão ver esse bate-papo, vão achar sensacional pra elas. E não manda pro amigo. Então, ou seja, você tem que começar a quebrar isso. E daí eu fui entender que se eu começasse a falar de uma forma mais leve sobre educação financeira, sobre dinheiro, prosperar, eu poderia chegar a mais lugares. Sim. E eu uso a rede social para isso. Para você ter uma ideia, eu chego para todo mundo que trabalha comigo no marketing e até o pessoal que me filma, o videomaker, etc. Eu falo, olha, qual é o nosso foco aqui com as redes sociais? Eu não quero um monte de like, ou as pessoas escrevendo linda, ou casa comigo. Acontece que eu já vi ali a galera na live. É engraçado, assim. Abro caixinha de perguntas, sempre tem. Se não mandarem, eu já vou até começar a sentir falta, porque sempre tem um chaveco. Tem, e daí, o chaveco é... Não, sensacional. Chaveco é parte do jogo. A internet é terra de ninguém, né? Você manda o que você quiser agora. Aí, rapazes, continua o chaveco. Mas aí que tá. Um ponto-chave eu entendi que eu poderia chegar a mais famílias, a mais pessoas que não me conhecem, que eu não vou conhecer presencialmente, que eu seria incapaz presencialmente de conhecer todas as pessoas. Então, você usar o poder da internet para levar uma mensagem boa. Então, por exemplo, quando as pessoas filmam o meu dia a dia, que virou a novelinha dos stories... E é legal, né? Eu acompanho, eu acho muito legal. Obrigada. E daí eu acho legal de pegar e... O que eu bato muito na tecla para eles? Eu falei, olha, eu quero sempre conteúdo. Eu quero que a pessoa que assiste meus stories durante um dia, ela tenha aprendido alguma coisa. Se ela não aprendeu nada, não serviu pra nada os stories que a gente fez. Só pra ver onde eu moro, o que eu comi, o carro que eu tô usando, não é sobre isso. Eu quero que ela veja a vida que eu tenho, mas que eu ralo também pra ter. Dorme tarde, acorda cedo. Esse negócio de, não sei o quê. Agora você pega uma rede social, onde você só fala de ostentação. Como que você espera que as pessoas achem que você é humilde se você não tá compartilhando nada com elas? Os sinais... Você só tá esfregando na cara delas que você tem mais grana do que ela. E a percepção que ela vai ter é essa. Que você é uma pessoa arrogante. Então, eu acho que assim, você tem o poder de passar a mensagem que você quiser. Desde que também ela seja de verdade. Também eu vejo muitas pessoas que... E é até engraçado dizer isso. Uma vez, no elevador, uma pessoa me parou e falou assim, Carol, você é igualzinha nos stories. Eu fiquei assim, em choque. Por que eu não seria? Não, é que eu conheço tanta gente que é uma pessoa nas redes sociais e é outra pessoa no dia a dia. E tem, hein? Tem bastante. E daí é isso que eu não consigo entender. Primeiro que dá muito trabalho ser 2 pessoas, 3 pessoas. Eu já fiz teatro, já dá muito trabalho interpretar outro personagem. Você imagina o tempo todo interpretar outro personagem? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente pode utilizar das redes sociais para passar um conteúdo bacana. Por exemplo, isso que você tá fazendo é muito nobre. Você para teu tempo para fazer uma entrevista, para fazer um bate-papo, exatamente. Para conseguir fazer isso para quê? Para compartilhar com outras pessoas algo que você não quer que fique só com você. Poderia ser uma conversa entre nós, a gente é amigo. Então a gente poderia estar só conversando aqui, trocando ideia, eu aprendendo com você, você aprendendo comigo. Sim, com certeza. Então acho que cada vez mais as pessoas entenderem isso, a gente vai mudando rapidamente o nosso país. Aí, vale lembrar, Felipe, que o poder não está só na mão dos influenciadores profissionais, né? Porque todo mundo é influenciador. Todo mundo. Você tá influenciando antes da rede social já tinha e você está influenciando dentro da sua casa, você influencia os seus amigos, você influencia as pessoas que trabalham com você, todo mundo influencia. Então, a gente tem que parar de achar que é a responsabilidade de quem está ali famoso e a gente tem que trazer para nossa realidade e para nossa responsabilidade. Educação financeira é obrigatória agora nas escolas, a gente está entrando, legal. Só que é a responsabilidade dos pais. Então, pais, aprendam.
A gente começou um treinamento também com os professores. Porque como que você vai falar de educação financeira para os alunos se os professores também não têm educação financeira? Aí você vai entrar no... E estão desmotivados. E daí como que você precisa resgatar? Porque o professor é essencial para o processo de educação. E você vai ter que mudar, né? Essa cultura que está instalada, né? Uma cultura de escassez, que ganhar dinheiro e sucesso é ruim. Exato. Isso é um processo, né, longo, né? Para ser de feito. Formiguinha. Agora, pense, hoje, com o poder que a gente tem, porque olha só, quando é pra gente se mobilizar por alguma coisa, tá aí as manifestações pra provar isso, tá aí o Big Brother pra provar isso. Então, ou seja, quando é pra defender alguém, tá aí os times de futebol pra provar isso. Quando é pra gente se juntar por uma causa, a gente é bem eficiente aqui no Brasil. Com certeza. A gente é bem rápido. Mobilizado, né? Então, bem ou seja, mobilizado. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos todo mundo fazer um grande movimento de educação financeira. Então, a gente vem provocando esses movimentos, é só as pessoas ficarem antenadas e falar, esse é um problema meu também. Porque eu faço parte dessa economia. E se a gente não quer ficar refém, né, das pessoas, é exatamente isso que a gente precisa pensar. Porque o endividamento ele está altíssimo e ele trava a economia. Não tem governo que salve, gente. São as pessoas. São as pessoas entenderem que elas podem ganhar mais dinheiro, sim. E produzir também mais, né? Tem toda essa cadeia econômica interessante. E me fala uma coisa que eu estava pensando, você me contando essa história toda. Cara, como é que foi o início ali para você chegar na Atom, né? Como é que foi esse processo todo e até você chegar, hoje a Atom faz parte também do BTG, né? O BTG comprou uma participação. Como é que foi toda essa jornada? Porque eu vejo muita gente, às vezes vem conversar com a gente que não é do nosso mundo, né? Eles vêm, tipo assim, o pessoal acha que a gente cresceu do nada, né? É o que você falou. Ele só esqueceu que você tomou 10, eu tomei 8 anos de porrada para começar a acertar nos últimos 2, né? Como é que foi isso daí? Cara, você estava ali, começou os cursos de trade e tal. Como é que foi esse processo e quanto tempo durou até o BTG comprar essa participação e a Carol explodir, enfim, tudo isso que está acontecendo? Bom, é bem interessante, né, de contar que são 18 anos de história. 18, Faz 18 anos que eu estou no mercado financeiro, desde o meu primeiro. Ou seja, 18 anos de pancadaria, né? Trabalho. Exato. E assim, eu e meu irmão, a gente sempre foi sócio, né? Meu irmão me trouxe para esse mercado. A quem eu sou muito grata, porque, imagina, eu ia num outro mercado, então tudo isso, até o Shark não teria acontecido se não fosse ele. Na bolsa, né? Porque talvez eu não ia ter a grana que eu tenho hoje se eu tivesse ido pro mercado de moda. E, de novo, não tô falando que as pessoas no mercado de moda não ganham tanto dinheiro assim, mas tô falando que é muito mais difícil do que o mercado financeiro. Eu posso afirmar, e quem duvidar pode assistir uma aula gratuita minha depois. Então, ou seja, eu provo que, inclusive, todas as profissões são muito mais complicadas do que o mercado financeiro. Agora, é interessante que a gente começou como agente autônomo. A gente tirou a nossa certificação, a gente não tinha grana, então a gente tinha clientes. Depois a gente montou um asset. Por quê? A gente sempre estudou muito o mercado americano. E o mercado americano, a gente já tinha visto que corretagem virava zero, que é o que está acontecendo já agora no Brasil. O que significa isso? Que antigamente existia o custo da corretagem. Eu sou da época que tinha uma tabela Bovespa que custava 0,5% mais R$25,21. Ou seja, para você comprar e vender uma ação, você ia gastar 1% do valor que você aplicasse, mais quase 50 e poucos reais. Sim. R$51. Aí, tipo, o que acontecia? Você tinha que fazer uma operação muito bem feita para você ter sucesso. Quando a corretagem vira zero, qualquer 0,5% que você ganhe já é lucro. Então, ou seja, você consegue operar com menos dinheiro. Quando a corretagem ela era mais cara, então menos, de fato, né? Você limitava mais o valor que as pessoas tinham que operar. As pessoas tinham que operar um valor maior. Então, a gente via que esse processo da corretagem virava zero. E a gente ganhava na corretagem. Então, o que a gente entendeu? Que o bom era ganhar na performance. E daí meu irmão se especializou e virou um gestor. Ele foi um dos gestores, eu acho que o gestor mais novo registrado. Então, o que significa? O gestor, ele tem uma autonomia para tomar decisões pelo cliente. Então, diferente do agente autônomo, que só pode sugerir, a decisão é do cliente. É um grau de maturidade maior, né? Exato. Ele tem uma certificação para isso. Também não é, encontrei meu vizinho e vou colocar o dinheiro nele. Não. O gestor ele tem essa responsabilidade. Mas com essa responsabilidade, ele também tem um ganho, que é a performance. Então, vamos imaginar que a bolsa deu 10% esse ano. E eu te dei 20% na minha performance. Eu vou ganhar da diferença dos 10 para os 20. Então, esse jeito, primeiro, é muito mais transparente, é muito mais legal. Vai fazer o cara se esforçar mais, estudar mais. Exato. E o cliente fica muito mais tranquilo, porque ele sabe que você está focado no resultado dele. Sim. E você ser melhor do que o mercado. Então, a gente entendeu que era muito melhor a gente ganhar como gestora. E daí, a gente montou a nossa gestora e a gente começou ganhando clientes. No meio do caminho, a gente tinha clientes que eram muito mais conservadores.
A gente foi para renda variável, né, para a bolsa. Foi a primeira barrigada da bolsa, não foi em 2008, foi em setembro e outubro de 2007. Pouca gente lembra, mas já o primeiro sinal de que a gente poderia entrar em crise Tem um foi crash. nessa época. E daí a gente já estava na bolsa e a gente lembra de um cliente, né, de renda fixa, um cliente que a gente tinha conquistado grande, que ele tomou esse susto, ele falou assim, vocês acham que eu preciso passar esse risco todo? Sou um empresário, já tomo muito risco, não sei o que, não. E daí meu irmão se especializou também no mercado de renda fixa de juros, que é um mercado gigantesco no Brasil também, e que dá muito dinheiro, afinal, os juros é muito alto no nosso país. E a gente foi se especializando nisso e pivotou a nossa empresa, foi o nosso primeiro movimento de pivotar. Aí que a gente saiu de Campinas e foi para Sorocaba. Porque daí a gente falou, não, a gente vai montar no nosso formato. Do nosso jeito. E daí o cara não tinha nada a perder e ele deixou a gente representar a corretora dele. E daí foi pra Sorocaba, montou esse escritorinho pequeno de lojinha de imóveis mequetrefe, mas sempre bem decoradinho, bonitinho e tudo mais. E começou a atender, só que a gente não era de Sorocaba. E você sabe como funciona o interior, né? Quem é você, de onde você vem. Gente de quem, né? Então, ou seja, e meus pais são de Porto Feliz e tal. Então, foi muito interessante que a gente passou por esse processo das pessoas entenderem que era a gente. Então a gente foi pro jornal, não sei o quê, a gente entendeu que a gente precisava ganhar autoridade, então ia o tempo todo na rádio e dava entrevista e falava sobre o mercado e papapá. E começou a dar curso de final de semana. Sábado e domingo era para dar curso. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente entendeu que o treinamento ele era importante para o meu cliente sobreviver. Porque tinha muita gente que entrava na bolsa e por falta de conhecimento entrava e virava cassino. Então a gente começou a dar os cursos para os nossos clientes irem melhor e terem resultado e não morrerem nos seus investimentos. Não dar as primeiras cartadas e já se frustrar, né? Exato. E também a gente entendeu que essa receitinha do curso de final de semana pagava o meu custo de marketing. E daí eu ia lá, imprimia mais folder, e daí anunciava numa revista, e fazia um eventinho e tudo mais. Mas assim, putz, e parceria pra caramba. Eu fazia coffees e happy hour em Sorocaba, putz, e fazia parceria pro pessoal da Coatá. Um beijo pro Thiago, maravilhoso, porque me ajudou na minha longa data. Até hoje ele me manda tábuas, não sei o que, nem precisa mais, mas ele me manda. E muito bacana, porque eu fazia as parcerias. Eu falava, eu vou fazer um evento aqui, você não quer, tipo, mandar os cases, você não quer mandar o vinho, não sei o que. Eu faço isso até hoje, cara. Não é maravilhoso. Pessoas que ajudam a gente. Então assim, porque não tinha verba pra fazer marketing, não tinha grana pra fazer isso. E a gente foi montando escritório. Só que daí a gente crescia, a gente fazia um trabalho tão sólido que as corretoras começaram a nos procurar pra comprar. Em 2010 a gente decidiu ir pra um espaço maior. A gente pegou uma casa ali no Campolina, em Sorocaba, com 3 andares. É aquela que eu fui em 2019? Foi lá. E daí a gente montou lá, isso em 2010, a gente muda para esse escritório novo, a gente faz uma parceria com um grupo espanhol e a gente entra para tocar a área de retail, a área de varejo. Caramba. E daí a gente fala, beleza, agora é só decolar e etc. Blá, blá. Não deu certo. Por quê? Porque era muito travado na época essa corretora. Então tudo ia, né, tipo, pra Madrid e tudo mais. Pra então, pegar o aval, pra poder... e daí assim, eles eram engessados nesse sentido. Eles queriam estar no varejo, eles queriam estar no modelo, mas ainda era engessado. E daí a gente pega e fala, não, beleza, vamos sair, vamos dar um passo atrás, vamos retomar o controle da nossa vida aqui e vamos fazer do nosso jeito. E daí que surge a possibilidade da gente pegar e montar uma mesa proprietária. Não me julgue agora, chama WHPH, que significa Work Hard, Play Hard. É o nosso lema, né? Trabalhe duro, mas se divirta também, curta também. Total. É isso que as pessoas precisam lembrar. Adoro essa filosofia. E daí a gente pega e foca nisso, né, de montar a mesa proprietária. Por quê? Porque daí eu e meu irmão, a gente foi fazer mais um curso em Nova York e entendeu que existiam as famosas mesas de traders. O que é a mesa de trader? Mesa de trader é uma empresa onde ela convida pessoas para operar o dinheiro dela. Não tem dinheiro de cliente. É diferente de uma tesouraria de banco. Tesouraria de banco é o mesmo sistema. Tem trader e tem grana. E a grana não é do trader. Só que na mesa de traders, o dinheiro é dos proprietários e não tem cliente envolvido. Qual é a vantagem disso? No caso do Brasil, é que daí os traders não precisam ter uma certificação. Eles não precisam ser um gestor, eles não precisam ser um analista, porque o dinheiro é meu. E daí a gente falou, poxa, a gente já está fazendo isso de uma forma meio amadora, que era só eu, meu irmão e mais 2 traders, vamos trazer mais pessoas para operar o nosso dinheiro. E daí a gente pegou e tentou achar pessoas no mercado que operassem. E não achava.
Aí eu tentei fazer parceria, já tava meio cansado de dar aula. Já tô Imagina. 18 anos falando. Aí eu falei, cara, não aguento mais explicar as mesmas coisas. Nessa época, inclusive, eu já gravava vídeo. Caramba. Porque assim, eu explico a mesma coisa pro cliente todo dia. Aí eu comecei a gravar vídeo. E daí eu escrevia também, escrevia no portal da cidade, que é o Sorocaba, e não sei o quê, e criava conteúdos para as pessoas, fazia eventos, Clube da Luzinha e tal, para tentar explicar a mesma coisa pro maior número de pessoas possíveis. Alcance, né? Exato. E daí eu comecei a gravar esses conteúdos, etc. E comecei a simplificar a minha vida mandando esses conteúdos. Resumo, a gente pegou e tentou fazer as parcerias com quem já dava curso, não funcionava. Porque todos os cursos, não estou falando mal dos outros cursos, mas eles ensinavam as pessoas a investirem meio que como torcedora. Você investe e larga lá. Então, ou seja, e não é o que a gente queria. A gente queria as operações, limite, né? Então, o famoso stop loss, estratégia, etc. Então, uma gestão de risco que não era ensinada. E daí a gente montou o nosso educacional. Aí falou, não, vamos então montar a nossa escola. A gente montou a escola primeiro para atender uma necessidade nossa. E depois a gente viu que essa demanda estava reprimida no mercado, que todo mundo precisava. Que ano que foi isso? Em 2015. 15 já. No meio do caminho, a gente compra uma empresa listada na Bolsa de Valores, que é a antiga Inepar Telecom. É o único caso de IPO reverso. Então, o que isso significa? A gente não fez um IPO, a gente não foi na Bolsa captar dinheiro. A gente pegou, comprou uma empresa que já era listada e transferiu para dentro dela, de graça, o que a gente já fazia. E por que a gente fez isso? Primeiro, nem sabia que isso era possível. Então, é loucura demais. Mas segundo ponto, a gente fez isso porque a gente queria ter capital aberto por 2 motivos. Porque o trader, quando ele começa a operar no nosso dinheiro, ele também quer se tornar sócio, ele quer crescer junto e tudo mais. Quando você tem uma empresa fechada, você tem sempre a entrada e saída de sócios, que é uma baita de uma negociação, etc. Né? Então você sabe bem do que eu tô falando. Sei. Sempre vai ter que negociar, e quanto vale, o que você quer, são termos para sair. Quando você tem capital aberto, não. Você vai lá, vende suas ações e você tá fora. Tchau, obrigado. Acabou. Então, ou seja, não tem esse problema. E daí a gente pegou e viu que isso era uma oportunidade, e também pela imagem que isso traz. É muito mais sério uma empresa de capital aberto. Total, né? A percepção quando você fala, né? Pô, minha empresa tá listada na bolsa é outra, né? Credibilidade e tudo, né? Auditoria, fiscalização. Quando eu falo compliance, aquela coisa Estados toda. Unidos, você fala, a minha empresa tem capital aberto. Ele já sabe que todos os números que você está falando são de verdade. Sim. Porque não tem como você esconder. Sim, né? Então, sim. Esse é o ponto. E daí a gente queria ter capital aberto, a gente comprou essa empresa, fez esse IPO reverso, e daí a gente pegou e transferiu tanto o educacional quanto a mesa de traders para lá. E daí a gente focou em ensinar as pessoas a operarem e contratar as que mandavam bem, que é o que a gente faz até hoje. Então, para quem aí tá começando, tenho medo de começar na Bolsa de Valores. Gente, é simples. Você entra, assiste umas aulas, tem aulas gratuitas, então que você pode assistir nossa, para ver se você gosta, se você entende. Vai lá, faz o curso tem um simulador, o simulador é com dinheiro de mentira, na bolsa de verdade. Você aprender mesmo. Aprender, de fato. Tem mentoria, tem morning call, tem suporte ao vivo, a gente passa o dia inteiro praticamente com o nosso aluno. Legal. Aí, esse aluno tem a chance de fazer uma avaliação, ele faz a prova, se ele quiser. Você quer operar seu dinheiro, você opera. Se você quiser operar o nosso, tem uma prova. Essa prova não é tudo sobre economia. Na verdade, é literalmente a mesma coisa que você vai fazer no seu dia a dia. Operar na bolsa. Não quebrar a banca, né? Então, ou seja, respeitando os limites de perda, você tem uma meta para bater. Bateu a meta, você está contratado. Em 2 dias, você já está operando o nosso dinheiro. E a gente deixa 80% pro trader. Então, 20% pra gente, 80% pro trader. A gente começou com uma tabela de 50%, hoje é 80% para incentivar cada vez mais. Ou seja, pro cara realmente e para incentivar fazer. as pessoas a entrarem, para incentivar... Legal. Sabe por quê? Uma das coisas que mais me move, Felipe, são as histórias. É. Eu faço live, eu fiz live com... Foi até curioso, recente eu fiz uma live com um ex-açougueiro, que tava todo mundo preocupado com o topete dele, que tinha um gosto duvidoso. E daí eu falei assim... Porque era igual do Chimbinha? Sei lá, era meio amarelo, cortado diferente e tal, enfim. E daí a galera preocupada com isso, e ele contando ali que ele fazia... O que ele não fazia no mês, ele tava fazendo no dia. No dia. Operando um trade. E daí você fala, mas isso é ilusão, poucas vezes pessoas vão conseguir e tudo mais. O que eu costumo dizer, pessoal, se você andar com pessoas de R$1.000, você vai achar normal ganhar R$1.000. Se você andar com pessoas de R$5.000, você vai achar normal ganhar R$5.000. Se eu ganho R$5.000 e ando com o Felipe que ganha R$50.000 e começo a olhar que ele é uma pessoa igual a mim, eu começo a ver que é possível ganhar R$50.000. Então... automaticamente você já muda a crença, né? O mercado financeiro é possível? Sim. É possível ganhar R$1.000 no dia? Sim. É possível ganhar R$100.000 no dia. É possível ganhar R$1 milhão no dia.
Quando eu comecei a operar, e daí eu comecei a ganhar dinheiro, e eu via meu irmão ganhando mais dinheiro do que eu, falou, cara, eu ganho 10 mil e já tô feliz no dia, e ele fez 100 mil reais. Peraí, o que eu preciso fazer para ganhar 100 mil reais? E o mais legal do mercado financeiro, que não é mais tempo operando, e sim mais grana para operar. Por isso que a mesa proprietária ajuda muito a você crescer mais rápido. Porque é o mesmo esforço. Com o mesmo tempo, com a mesma dedicação, você pode ganhar 100 reais, ou você pode ganhar 1.000 reais, ou pode ganhar 1 milhão de reais. Porque a estratégia é a mesma. Se eu comprar ingresso do show, vamos lá, por 10 reais e vender por 20, acabei de ganhar 10 reais. Certo? Perfeito. Agora, se eu tiver 10 mil ingressos e ganhar 10 reais por ingresso, pô, eu ganhei muito mais dinheiro. Com certeza. Com a mesma estratégia. Mesma linha de raciocínio. Com a mesma linha. Então, esse é o mercado financeiro. São 34 bilhões de reais negociados na bolsa num dia. Nossa, é muita coisa. Nos Estados Unidos, são mais de 150 bilhões de dólares. Ou seja, olha as possibilidades que você tem. Total, aí você vai continuar ignorando um varalzinho de dinheiro passando na tua cara. Então, assim, isso me incomoda a ponto de querer falar em todos os lugares, de incentivar as pessoas, de criar desenho animado para ensinar sobre dinheiro, para depois ensinar sobre investimentos, porque é um passo a passo. E daí de lá para cá, além de trader, a gente ensina o agente autônomo, porque é um profissional que já está faltando no mercado, gestor, compliance, analista e etc. Então a gente montou uma escola, foi pivotando a Atom, hoje é uma escola mesmo. Aí com a minha entrada no Shark, eu trouxe também a bandeira Shark School, porque todo mundo me pede sobre empreendedorismo e etc. A gente montou. A gente tem agora a Atom Tech também, que é sobre tecnologia, programação. E a Atom Concursos, que são de concursos públicos. Porque a gente entendeu... Você abriu várias frentes, então. Porque a gente entendeu que a gente tem uma habilidade. Aham. Na verdade, acho que duas. A primeira, de falar sobre dinheiro. Perfeito. De profissões que dão dinheiro. Quais profissões dão dinheiro? Todas que você fizer bem feito. Perfeito. Segundo, a gente tem uma habilidade de ensinar as pessoas a estudar. Porque as pessoas não têm o hábito do estudo. Inclusive, né, você falou que você colar. É um hábito. Então, Total. ou seja, perceba que isso é normal, então. Você fala abertamente, porque é normal. Sim. No Brasil. Ninguém tá te julgando porque você colava. Sim, não, eu não tenho problema nenhum. Então, Fala mas isso. Ninguém te julga porque é normal. Então, ou seja, mas por que isso é normal? Teoricamente, não deveria ser normal. Não. Afinal, você pagou, alguém pagou uma escola pra você. Exatamente. E aprender. Então, ou seja, em algum momento, ou você achou que aquilo não era útil, ou que é ruim, então a gente tem que repensar nosso sistema educacional, porque as pessoas têm que entender a utilidade do que elas estão aprendendo. Exatamente. Afinal, a gente só tem uma vida e você gastou horas ali. Perfeito. Segundo, a gente está falando de algo que, se as pessoas elas começam a ter esse hábito, é inconsciente. Às vezes elas estão deixando de aprender algo inteligente. Por exemplo, as pessoas têm hábito de assistir um vídeo ou acompanhar uma entrevista que a gente está fazendo agora. Posso apostar que tem vários que estão no WhatsApp. E que não estão absorvendo 100% do Exato. conteúdo. Então, ou seja, é um hábito. Sim. E um hábito bom ou ruim, ele precisa sair da tua mente. Uma programação, né? Então a gente entendeu isso dentro da Atom. A gente entendeu que a gente é bom em educar. E foi se especializando, como eu falei. Fui fazer mestrado, trouxe pedagogo, trouxe psicólogo. Então tem todo um time que dá um suporte para que a aula seja realmente eficiente. Eu não estou preocupada. E tem gente que se preocupa. Quantas horas tem a aula? Não, peraí. Tem horas suficientes para você aprender. Já começou pensando errado, né? Tipo assim... Vou ter que ler muito? Eu tenho que saber tudo de matemática? Para de colocar um monte de empecilhos para você aprender. Sabotadores. O conhecimento, ele te liberta. Se você não acessar o conhecimento, você não vai conseguir fazer isso. E daí, de lá para cá, né? Então, no meio do caminho, a gente comprou uma empresa de capital aberto. O BTG se interessou por causa da Exame. Eles compraram a Exame. Quando que foi que o BTG Foi 2000 e... Peraí, 3 anos atrás. Agora. 2020. E daí, começo de 2020, um pouquinho antes, a gente começa um namoro, né, de conversas com a Exame, etc. Porque eles tinham acabado de comprar a Exame e queriam focar que a Exame fosse cada vez mais educacional, né? Então não fosse só um meio de comunicação e ela trouxesse esse braço educacional. Sim. E etc. Estava indo para o online e a gente já estava bastante tempo no online. A Atom já nasceu no online, né? Então, quando a gente comprou o veículo listado, a gente mudou, a controladora continua se chamando WHPH, mas a empresa listada, a gente colocou o nome de Atom, e vem do filme Gigantes de Aço. Todo mundo tem essa curiosidade pra gente, que é o robozinho. E daí, porque eu adoro, inclusive, uma frase, né? Que a máquina, ela é melhor que o homem. Mas o homem com uma máquina é melhor do que a máquina. Melhor que a máquina. Então veja que o robô era controlado pelo pai e pelo filho, e por isso ele ganha. Então a força da tecnologia junto com o ser humano, ela é sensacional. E essa é a história do mercado financeiro. A gente pega, eu fico até arrepiado de contar, porque a gente realmente faz uso da tecnologia para você tomar decisões melhores.
O mercado financeiro não é tão complicado. Ah, mas os robôs vão dominar, não vai precisar mais do trader. Você não vai precisar do trader. Porque a economia é feita pelo quê? Pelo consumidor. Se ninguém compra, não existe economia. A economia não gira. Não gira. E quem faz o consumidor comprar? A sensibilidade dele de como estão as coisas. Se as pessoas estão preocupadas que elas não vão ter emprego, elas travam. Elas não compram. Vai parar de gastar, né? Trava tudo. Se elas acham que a economia vai piorar, elas dão uma desacelerada, elas tiram as coisas que elas acham que não são tão importantes para o gasto delas. Então, a confiança do consumidor é algo que precisa ser acompanhado de perto para você ter sucesso dentro da economia. Então, se você for ver, a economia é mais psicologia do que número do que as pessoas acham. Porque é uma especulação, tá? O pessoal se prepara, é bem interessante. E deixa eu te perguntar, como é que é a sensação aí, quando o BTG caiu para dentro e falou, Carol, vamos comprar sua empresa, uma participação. Qual é a sensação? Porque você sai do... Cara, você contando a história aqui pra mim, eu vejo, eu tava entregando um panfleto, falando lá pra 10, 20 pessoas. Aí hoje você tá no Shark Tank, uma série de empresas, tá com esse projeto gigante aí também, dessa infraestrutura que você tá montando. Eu fico olhando assim, minha cabeça funciona como uma linha do tempo, né? Você vai me falando, eu fico imaginando com imagem. E aí eu fico olhando assim, qual é a sensação, né? Tipo assim, chega um exame junto com o BTG e fala, cara, a gente quer comprar você. E a hora que você assina lá e fala... Eu acho que, primeiro de tudo, né? Você ser procurado é muito bom. É bom, né? Porque, é bom. Por exemplo, você procurar, não que seja ruim, mas é um sentimento de, putz, eu tenho que me vender, eu tenho que captar dinheiro, etc. E é uma das coisas que eu sempre reforço ali no Shark, e em todos os lugares que eu falo sobre pitch, sobre buscar investidores. O melhor momento para você buscar um investidor é quando você não precisa de dinheiro. Perfeito. Porque se você precisa de dinheiro, primeiro que a negociação já fica ruim. Já. E aí já tem um desespero aí envolvido. E segundo, que você que busca, e não a pessoa que busca. E daí ela não vê tanto valor agregado em você. Então, por exemplo, no caso ali, a gente já começou a ser sondado por muitas pessoas. Eu ainda não tinha entrado no Shark, eu ia começar a gravar o Shark. Você entrou no Shark em 2019, não foi? 2020 também. 2020, eu entrei bem na pandemia. Março foi a minha entrevista com eles. Então, um pouquinho antes de anunciar, eu anuncio a entrada no Shark, eu acho que em setembro, mais ou menos. E daí foi muito curioso, né? Porque eu tô ali nesse meio do campo, ia começar ainda o Shark, etc. E tava ainda nessas tratativas com o Shark e eu entro nessa negociação, que foi longa, né? Óbvio, né? Tava no BTG, etc. Mas foi muito interessante que eles procuraram, né? Eles foram vendo que era interessante. Então, a gente... Por alguns caminhos, né? Então, algumas pessoas dentro do BTG e da Exame tinham procurado a gente, conversado, etc. E daí, eles procuram, eles entendem que é importante e que faz sentido pro que eles estavam fazendo, pelo movimento que eles estão fazendo. E, assim... Eu acredito muito nisso, né? Quando você foca em alguma coisa, você atinge. Expande, porque eu já tinha sido abordado por outras corretoras, eu recebi propostas de outros lugares e eu batia na tecla pro meu irmão. Eu não quero estar com essas pessoas porque eu não gosto do que elas estão fazendo. Eu não acredita, mal, né? Mas não combina comigo. Sim, não sim. dá match. Então, assim, eu sempre admirei muito toda a história, inclusive do Esteves e tudo mais, todo o que eles conseguiram construir. Foi muito legal. Você vê lá, é um sistema de meritocracia muito forte no BTG, a visão que eles têm para negócios, né, assim, eu acho que a aceleração que eles têm ali dentro, natural, porque você olha lá, é um gigantesco, mas que está o tempo todo acelerado, em se reinventando, isso aqui. Pai, eu sempre tive uma admiração muito grande. Eu falei, cara, e a Exame? Ó a bandeira que é a Exame. Não, credibilidade... Depois que a Exame virou nosso muito sócio, legal. que eu recebo de gente pedindo pra sair na Exame, você não tem ideia. Porque eu tenho uma coluna, inclusive, na Exame, etc. Pô, você não vai emplacar essa matéria, não sei o quê. Porque é um sonho de consumo você sair... o reconhecimento, né? Você como empresário, ser reconhecido é sempre muito legal, bom. é muito bom. Você ser reconhecido por uma pessoa muito grande, você fala assim, cara, eu comecei lá atrás, vim de uma cidade de 50 mil habitantes, comecei na bolsa... Ralei pra caramba. Um monte de gente aí, daí eu tô sentado na frente dessa pessoa e quer ser meu sócio. Pô, isso é sensacional, né? E assim, e as reuniões, principalmente as com o Esteves, fenomenal, né? A visão de negócio. E daí, até inclusive gravei um podcast com ele, pô, a visão dele. Ele conta pra todo mundo que ele tomou um susto quando ele gravou comigo. Porque a gente tava trocando ideia, não sei o que, pá. Aí ligou a câmera, fala, galera! O seu bordão. Meu Deus, eu tomei um susto daquele
não sei o quê, porque né, ele tem uma característica meio nerd, assim. Então, ele é mais técnico, né? E daí, como todo mundo do banco, do né? Banco, então, né? assim, você vai no banco, tem cara de pessoas do banco ali, tem um estereótipo. Uma comunicação assim. mais tranquila. E daí foi muito interessante. Mas isso é maravilhoso, né? Então, acho que de lá pra cá, há alguns anos já, eu pego os últimos 5 anos, são coisas muito grandes que foram acontecendo. Como essa questão do BTG, da Exame, de ter sócios estratégicos como esse, por quê? E por que a gente queria fazer essa negociação? Por 2 motivos. Primeiro, porque por mais que eu já esteja no mercado há tanto tempo, pô, olha os traders, olha os gestores que tem dentro do BTG. Então é a chance de conectar a minha mesa com pessoas muito maiores, mais profissionais e que operam muito mais grana do que a gente. Então, ou seja, só para os nossos traders já é um grande ganho na questão de compartilhar essas informações, de trocar, de avançar. Você falou um negócio interessante, que as pessoas que você tem hoje, se você quiser chegar num próximo nível, você vai ter que trazer gente melhor. Foi isso que aconteceu com você, né? Exatamente. Eu falei, e daí eu ganhei 2 vezes. Porque já queria ser sócio do BTG, mas o BTG compra a Exame. E daí, né, até por uma questão estratégica, a Exame, que é nossa sócia direto, a Exame, ela tem o poder de comunicação. Muito forte. Nossa. Então, ou seja, eu preciso comunicar mais gente. Se eu preciso comunicar mais gente, eu tenho um parceiro estratégico que consegue me ajudar a comunicar mais pessoas. Para um público qualificado, né? E para um público qualificado. E a gente tem uma troca, porque eles querem a mesma coisa que a gente quer. Então, acho que assim, a gente conseguiu, né, fazer ali uma composição muito legal. E que daí eu recomendo fortemente, pessoal. Escolham muito bem com quem vocês vão se associar. Os seus parceiros, sócios. Isso. Porque você ter um sócio estratégico, o famoso Smart Money, é a coisa mais inteligente. Isso significa que você ganha que eu vou ficar anos aí, né? A gente vai ser sócio com eles. Não, mas naquele momento que eu estava fazendo essa negociação, ela era importante. E também eu queria deixar isso muito claro, que as pessoas têm que entender que a sociedade estratégica, não que deu certo ou deu errado, é literalmente igual a gente estava falando aqui antes de começar, é um namoro. O namoro, ele pode acabar em algum momento. Mas tá isso tudo não certo. Que deu errado, porque naquele momento era o que você precisava. São ciclos que começam e se fecham, né? Como tudo na vida. E você pode ter mais do que um sócio estratégico. Então, assim, eu particularmente gosto muito, para todas as minhas empresas investidas no Shark, de pensar de como ter sócios americanos, né? E você tem. Então, acho que assim, olha outro olhar que você tem. Mesmo porque, por exemplo, quando investidores, né, startups ou PMEs mesmo, me procuram falando, cara, eu tô procurando um investidor, não sei o que não. Falei, tá, mas o que é teu negócio? Tal? Muitas vezes faz sentido você procurar dinheiro de fora por 2 motivos. Uma, por causa da relação do câmbio, a gente tá barato para dedéu. Barato, é. E 2, porque a gente tá falando de uma pessoa que vai trazer uma outra visão. E vamos lembrar, os Estados Unidos está sempre 10 anos na frente. Acho que até mais, hein, quando você olha assim. É o caso da Empíricos, por exemplo. A Empíricos trouxe um sócio estratégico americano, tipo, e que foi uma virada de chave na vida. Tipo, depois ela simplesmente recomprou. Não são mais sócios, mas naquele momento fez a diferença fez todo sentido. Então, ou seja, até um certo momento. Então, essas né, filiações, esses contatos, essas parcerias, elas são muito inteligentes se você não tiver pressa. Isso você falou uma coisa importante, né? Por exemplo, a gente está falando dessas parcerias que surgem do network, né? Das conexões que a gente vai criando no ambiente que nós estamos vivendo, né? Isso é um grande erro que eu vejo das pessoas, por exemplo, vamos lá, a gente começou a ter uma amizade agora. E aí a pessoa já quer fazer um negócio com você, já quer pedir as coisas, ou já quer vender a empresa antes das pessoas se conhecerem. Então eu vejo muito isso das pessoas que me perguntam, Felipe, como é que foi que você se conectou com o Draper, com a Carol? Eu falo, cara, o network é um processo de construção de confiança da pessoa te conhecer o seu trabalho, para daí naturalmente você vai gerando valor um para o outro, se ajudando, as coisas vão acontecer. E tem gente que já quer chegar e entrar lá e já apertar sua mão e já fazer um negócio com a Carol, ou já quer sentar e fazer um negócio, vender a empresa para o BTG ou para a Exame. Como é que foi essa dinâmica para você? Você segue essa mesma linha de raciocínio, que tudo é um processo? Com certeza. Eu acho que, né, não adianta, você tem que namorar pra casar. Exato. Então as pessoas acham que, eu vou te apresentar. Eu acho até engraçado quando as pessoas me abordam querendo mandar um pitch pra mim. E daí ela fala assim, mas eu preciso de uma resposta pra semana que vem. Olha, deixa eu te contar uma coisa, não vai acontecer. Você pode procurar outra pessoa, fique à vontade. Mas você vai perder essa oportunidade? Vou, porque eu não caso em uma semana.
Você casa com alguém em uma semana? Não. Tem que ser muito doido, né? Pode Eu ser não que conheço. aconteça. Cara, Mas, acho que eu não tem conheço. gente que já aconteceu, sei lá, ficou uma semana... Estatisticamente, a chance de dar errado é grande, né? Exato. Então, seja... Pra quê? Eu faço as coisas com calma, eu olho e tudo mais. Eu acho que eu já tive um pouco mais dessa ansiedade de fazer as coisas pra ontem, né? Quer saber? Eu vou fazer mesmo e tudo mais. Já tive disso. Então, acho que com o tempo, com a idade, com a maturidade, você vai fazendo as coisas muito mais bem pensadas e você tira também aquele famoso FOMO, né? De você achar que você tá perdendo alguma coisa. Esse é o pior sentimento que você pode ter, porque ele vai te enviesar. Ele vai levar pro emocional. Então, acho que, assim, o cuidado que você tem que ter é de entender que não é da noite pro dia, que é um processo. Segundo, o que é bom pros dois lados. E aquele negócio, eu tenho duas coisas que não me atraem. Eu tenho um negócio multimilionário aqui pra te apresentar. Desculpa, eu já ganho dinheiro na bolsa. Eu não preciso ter sócios. Abordagem errada, né? Não estou interessada, numa coisa que só pensa em grana. Eu hoje tenho uma linha de raciocínio para negócios que tenham impacto na vida de outras pessoas. Então, não só educacional, porque tudo, na verdade, é educacional. Sim. Quando você monta, por exemplo, uma rede de franquias, tem educação. Tem. Você vai tem ensinar que formar pessoas mão de obra. Você vai treinar pessoas, você vai Sim. educar. E nós somos todos educadores. Educamos nosso cliente, nossos colaboradores, educamos o mercado, educamos. Então, acho que esse é um ponto bem importante. E daí, eu sempre busco olhar muito por que eu posso ajudar. Então não adianta, às vezes você fala assim, nossa, eu preciso, não sei o que, e a pessoa tá te abordando ali, mas é bom pra você, não é bom pra mim. E sabe uma coisa que eu acho que tá faltando? É essa empatia. Tem gente que me manda mensagem, você precisa me ajudar. Não, tem uns doidos que pedem Pix, né? Pra mim chegam umas coisas, eu fico, cara, não é assim. Eu tô preocupada, eu fico preocupada com isso, Felipe, porque eu acho que, eu quero acreditar, pelo menos, que essas pessoas, elas não têm essa noção. E que isso é grave, porque a gente precisa também cuidar das pessoas. Isso também é um problema de saúde mental, né? As pessoas cara, as pessoas elas estão se desequilibrando, né? Então isso, muitas vezes, uma mensagem agressiva ou uma mensagem desse tipo, ela mostra o quê? Que as pessoas, elas estão de alguma forma desequilibradas, elas não estão entendendo ainda uma questão de bom senso, e às vezes a pessoa não era assim, aconteceu alguma coisa. Então isso também tem um reflexo da pandemia. A gente está vivendo uma situação onde as pessoas, elas passaram por um trauma muito grande, e a gente está ainda colhendo as consequências disso. Total. Então acho que, assim, também é um outro movimento que eu estou fazendo dentro das escolas públicas junto com a Priscila. A gente está mapeando um pouco do termômetro de saúde mental. Porque, inclusive, é um dado muito triste de dizer, mas aumentou o número de suicídios com adolescentes. Não, e depressão também, ainda mais essa época. Fala, eles nem têm boleto para pagar ainda. Então, nem começou. Então, mas assim, não tô criticando. Só tô falando que imagina como isso vai ficando mais grave na vida adulta dele. E agora tá Porque vindo... se já começa na escola tendo problema, onde teoricamente os seus problemas são menores do que da vida adulta, né? Você vai ter o quê? Uma geração cada vez mais doente em relação à saúde mental. Eu acho que então a gente precisa urgente também abraçar isso. Não só a saúde mental, uma geração mais fraca também, que não quer sentir dor, quer as coisas tudo pronta, né? Para ontem. Isso eu vejo também que está acontecendo muito, né? Eu tive várias pessoas que trabalharam na empresas mais jovens, aí de 20 e poucos anos, eu falo, cara, a vida é assim, o mercado é assim e você precisa estar pronto, né? Não é assim tudo pronto do dia para a noite, e a dor faz parte do seu processo de desenvolvimento. Então eu vejo essa geração que está vindo aí agora, né? Essa é uma constatação minha. Outra coisa que você falou de saúde mental, que é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, é a importância de nós, empreendedores, cuidarmos da nossa cabeça, da nossa parte emocional. Eu queria saber se você faz algum tipo de acompanhamento, terapia, porque, cara, a vida do empreendedor, a gente é sozinho. A gente remedinho para Gardenal? Gardenal. Nós somos... o empreendedor, ele é solitário. A gente tem... tudo que envolve a liderança é solitário, né? E aí, obviamente, nesse processo todo, eu olho meus 10 anos, aí a minha pergunta para você também, nos seus 18 anos empreendendo cara, você tem ups e downs, né? Altos e baixos. E aí você precisa manter essa constância nesse processo todo, porque você é um ser humano, você tem dias ruins, dias bons, você tem seus problemas, tem família, tem relacionamento. Você faz algum acompanhamento terapêutico, algo nesse sentido, para você ter todo esse equilíbrio, né? Eu, particularmente, comecei nesse último ano, eu tô com 35 anos, né? Olhar muito para dentro. Eu falei, pô, legal,
eu tô com uma estrutura legal, as coisas estão acontecendo na minha vida, tô fazendo uma grana, tem muita coisa bacana para acontecer ainda. Só que chegou nesses 35 anos, eu falei, cara, tem algumas coisas que eu preciso olhar. Então é a parte emocional, espiritualidade, uma série de coisas. Minha saúde física também, eu perdi 12 quilos, né? 12 quilos nos últimos 3 meses. E eu percebi que tudo isso foi me trazendo equilíbrio para eu conseguir o quê? Performar. Eu vejo muito empreendedor negligenciando a saúde mental, sim, física, porque fala, eu não tenho tempo. Cara, se você não cuidar da máquina, que é a sua cabeça, das emoções, sim, da espiritualidade, do seu corpo, você não vai performar, você vai ficar... Você faz alguma coisa nesse sentido? Muitas coisas. E é legal. Conta pra nós. Porque eu também acho muito importante, tanto que dentro da Atom a gente tem a nossa querida Priscila, que é a Priscila de Souza, ela é psicóloga e performance coach. Ela mora em Nova York e ela cuida dos nossos traders. Ou seja, você investe nisso, na saúde mental. Tem dentro do nosso treinamento, tem um módulo inteiro só sobre mindset. Legal. E tem um teste que eu adoto para todo mundo que eu investi e todo mundo que trabalha comigo, chama ADV. Ele é um teste, ele é um disque melhorado. Então, o que significa isso? Ele mostra quem você é no normal, no natural, e como você está adaptando isso. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, não é só eu saber, eu sou, por exemplo, naturalmente influenciadora. Mas, pela minha exposição, pelo meu cargo hoje, etc., eu estou mais do que eu sou. O que isso quer dizer? Que quando você está adaptando, isso pode gerar estresse, ansiedade e frustração. Então, vamos imaginar que você é uma pessoa super cautelosa. Sim. E daí eu te coloco para trabalhar em alto risco, tomando decisão a cada 5 minutos. Num ambiente de pressão e estresse. Você vai conseguir se adaptar, sim. Mas isso, internamente, vai criar um bug. Você vai bugar. Em algum momento, você vai ter um burnout, você vai ter uma depressão. Fora as doenças psicossomáticas, né? Exatamente. Então, é muito importante essas pazes que a gente precisa fazer, né, com quem nós somos, o que nós queremos. Porque também tem esse fator da internet, que eu acho que colaborou bastante, para as pessoas quererem copiar a vida dos outros. Sim. Fulano acorda às 5 horas da manhã, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, porque senão não vou dar certo. Eu vi um vídeo sensacional sobre isso. 30% das pessoas vão conseguir acordar às 5 horas da manhã e ficar ativos, proativos. Vão ficar produtivos. E o resto não. Tem pessoas que precisam acordar às 9. Tem pessoas que precisam acordar... Então, ou seja, pode até ser que numa fase da sua vida você mude isso, etc. Você se adapta. Blá. Mas você primeiro precisa saber quem você é, o que você gosta. Não, fulano comprou aquele carro, eu preciso comprar também. Ele fez aquela viagem, eu preciso fazer também. E daí você cria um monte de planos que não são os seus. Que é pra, na verdade, impressionar os outros. Exato, porque você acha que isso é o natural. Então, o autoconhecimento, ele te permite isso, né? Então, eu gosto muito desse teste, como eu falo. E daí é engraçado que, às vezes, as pessoas acham que eu quero esse teste pra eu ver quem você é. Não, na verdade, pra você ver quem você é. Só que, assim, é claro, se você quiser compartilhar comigo, e eu faço questão de compartilhar o meu, a gente vai se entender muito mais rápido. Porque quanto tempo você demora pra conhecer uma pessoa? Oxi. E pra saber quais são as habilidades que ela tem de verdade? Uma coisa mais mentirosa que eu conheço é processo seletivo. Porque a pessoa quer muito o trabalho. E daí a empresa, às vezes, também gostei muito de você. Eu quero você no meu time. Não quer perder tempo. Eu quero colocar você lá de alguma forma porque eu gostei de você e você acaba contratando errado, etc. É por isso que tem tanta rotatividade dentro das empresas hoje. Então, ou seja, as pessoas precisam resgatar um pouco dessa sinceridade com elas mesmas pra gente conseguir, inclusive, ser mais produtivo nos nossos relacionamentos. Não só produtivo financeiramente ou produtivo no nosso tempo. Nos nossos relacionamentos. Você parar de gastar energia com pessoas que não se conectam com você ou colocando pessoas em cargos ou atividades que elas não vão conseguir exercer. E não tem nada mais frustrante. E daí você precisa, é claro, pensar, né? E eu acredito muito em energia, acredito muito em Deus. Tu acredita? Então, você gosta de física quântica? Adoro. Eu também. Tanto que as minhas aulas começam com Viva la Vida, só que tocada pelo David Garrett, né? Então no violino. Que legal, legal. Porque você muda o estado de espírito das pessoas. Total, muda a frequência, muda a energia, muda a química, muda tudo. Ela consegue rapidamente tirar você de uma frequência para mudar para outra. Então, e isso faz com que você esteja mais aberto ao conhecimento. Sim. Porque se você está vibrando numa frequência baixa, cansado, estressado, irritado, como que eu vou colocar conteúdo? Como que eu vou te ensinar alguma coisa? Não vai, porque você tá numa outra frequência, né? E isso daí você pode perceber que os eventos já entenderam isso, que as aulas sonoplastia, tudo isso Exato. influencia. Então tudo isso influencia e eu gosto muito de olhar para isso. Né? Então tenho o hábito da meditação, tenho o hábito de me cuidar. Você ora também? Oro todo dia de manhã. Legal. Então acho que é um hábito que você tem
que não é só pelo hábito, né? É pelo fato de que você tem que acreditar no que você está fazendo também. Então não adianta você falar assim, não, a Carol ora, também vou orar. Tem essa, né? Não é. Não, então, gente, você tem que ter a sua fé. Não importa qual seja a sua fé, você tem que ter a sua fé. Qual é a sua crença? E daí, por exemplo, a meditação, eu sou uma pessoa muito agitada. Então tem que ter um momento que você... Será? Igual eu? Não né? para. Por isso que a gente é amigo. E daí você pega e você consegue resetar, você consegue de fato ter um momento pra você. Aí a aromaterapia ajuda muito. Teve uma investigação. Aromaterapia? Aromaterapia é maravilhosa. Recomendo todo mundo. Ó, o merchan, adoro fazer o merchan das minhas investigações. Jaci Natural. A Jaci, ela é o quê? É uma empresa de produtos orgânicos. Então, tipo, ela tem aromaterapia, ela tem até o próprio desodorante, a gente coloca muita química no nosso corpo. Sim. Então, você ter o desodorante, por exemplo, né, o alumínio, etc. Putz, isso faz mal pra caramba. E tudo isso também influencia na tua energia. É, e na fisiologia, na química de tudo, né? Tudo. Então, ou seja, né, então ela tem toda uma rede, mas assim, de tudo que ela tem, o meu predileto são os aromas. Porque você pode usar aroma pra tudo. Você usa aroma pra acordar. Então você que tem preguiça pra acordar, você passa o aroma, você pega e você já acorda mais disposto. Você vai fazer, por exemplo, uma meditação, é outro tipo de aroma. Você vai treinar, aí você precisa acelerar. Você não precisa ficar tomando um monte de... Nada contra os pré-treinos, mas tomando um monte de coisa, etc. Não, com o cheiro você tem um estimulante, disso, né? É um estimulante. Você tem esse poder. Então, quanto mais você traz da natureza pro seu organismo, melhor. Sim. Então, você evitar de ficar muitas coisas industriais, etc. Até isso é um movimento de cuidado com você. Então, se você não está se cuidando, você não está cuidando da tua máquina, você também não está cuidando da tua mente. Se você pega e coloca um monte de química no teu corpo, você está automaticamente afetando tua mente também. Então, tudo isso faz parte do processo. Eu, por exemplo, gosto de treinar. Eu treino de manhã. Por quê? Porque se eu não treinar de manhã, provavelmente à noite eu não vou conseguir, ou eu não vou ter essa energia. Ou vou ficar muito agitado e vou dormir mal. Tem pessoas que preferem dormir à noite, mas cuidado, tem um horário da melatonina que é importante pro seu sono. Então, quanto mais conhecimento, perceba, de novo, tudo é conhecimento. Até atingir o sono que descansa, que é o sono REM, né, que eles chamam. Você falou, o conhecimento liberta, né? E aí você tá na era do conhecimento, tem tudo isso de maneira exposta na internet e as pessoas ainda continuam não, sabe, buscando a informação. Eu acho isso loucura. E de tudo, assim, que a gente tá falando, eu acho que o que mais... A gente fala de ser obrigatório de ser financeiro nas escolas, é verdade. Mas antes, autoconhecimento. Você fala assim, uma matéria que eu adoraria ver sendo colocada em prática, autoconhecimento. Porque, pense, a gente passa uma vida inteira sem conhecer a gente. E daí, quando você falou que tá com 35 e foi buscar mais agora... Sim, espiritualidade, um monte de coisa. Ido buscar isso quando você era criança. Nossa. Você poderia ter tomado decisões melhores? Você poderia ter evitado alguns conflitos? Com certeza. Os conflitos só existem porque a gente não se conhece. Exatamente. As dores que eu tive, assim, algumas decisões que eu tomei, eu falei, não, eu preciso olhar para isso. Aí eu fui buscar constelação, hipnoterapia, né? Várias coisas que me ajudam hoje. Hipnoterapia também. É legal, né? Hoffman é muito bom também. Hoffman, eu acho que talvez disparado o negócio mais louco que eu já fiz. Todo mundo fala. No terceiro dia eu achei que eu tava no hospício. Gente, que loucura é essa? Neurolinguística também. Eu gosto de usar tudo que tem de recurso para desenvolvimento pessoal. Porque, cara, esse processo é interessante, né? Você se autoconhecer. E a gente tá numa fase, né, que... Por exemplo, eu tô hoje olhando muito pra questão... Eu tô com 35, eu já começo a ter um olhar mais, cara, já vou construir minha família. Então, você precisa estar preparado para isso, né? Em todos os aspectos, tanto financeiro, emocional, espiritual. Isso é muito legal. E tem feito uma diferença muito grande para mim. E falando de relacionamento, como é que você... Isso aqui ninguém fala no podcast, hein? Como é que você lida com isso? Porque você é empreendedora, né, tem uma vida agitada, como é que você balanceia aí a sua vida de relacionamento, né? Porque tem muitas empreendedoras aí que conseguem, né? Que os dispostos se atraem, a gente fala muito disso, né? Sim. Quem quer faz acontecer. Como é que você lida com isso? Porque eu tive, particularmente nos meus outros relacionamentos, eu tive uma dificuldade. Óbvio, eu fiz o melhor, eu fiz o que eu pude com o que eu tinha na época, com algumas escolhas, e obviamente as pessoas que passaram na minha vida foram pessoas maravilhosas, as mulheres que eu tive um relacionamento. E hoje, com a maturidade que eu tenho, vendo as coisas, de como eu lidei, eu fico olhando assim, é muito da gente se autoconhecer,
para poder balancear isso. E também saber fazer as escolhas, né? Então, você tem uma vida agitada. Como é que é isso daí, Carol? Sobra tempo? Você tá olhando também para aí? Me conta. Essas são coisas que a galera quer saber, né? Que é curiosidade mesmo. Porque pergunto, cara, você não dorme? Você consegue se relacionar? Claro que eu consigo, né? Me conta aí um pouquinho. Como é que você faz? Acho que primeiro de tudo é uma parte essencial na sua vida, né? Você Total, tem amigos, total. você tem família, você tem relacionamentos, etc. E é para isso que a gente veio, né? A gente não veio só para trabalhar, né? Para pagar boleto, eu bato isso na tecla. Eu acho que assim, inclusive o dinheiro, ele é só consequência do seu potencial bem aplicado. Perfeito. Pra quê? Pra sobrar horas pra você curtir as pessoas que você ama e o que você tá fazendo. Hoje eu tenho um ritmo acelerado porque eu amo muito o que eu faço também. Perfeito. E as pessoas que trabalham comigo, inclusive eu tenho grandes amigos que trabalham comigo, né? Então fui montando até coisas, escritórios e projetos com pessoas que eu gosto muito de conviver. Porque você passa muito tempo fazendo aquilo. Isso também é muito bacana. Principalmente quando você sabe separar isso. Então, por exemplo, eu tenho o privilégio de ser sócio do meu irmão. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com ele, eu também vou almoçar, vou ver minha filhada. Tem uma filhada agora de 9 meses que está na minha agenda. Então, toda vez que eu estou em Sorocaba, né, que é onde fica a sede da minha empresa mesmo, aquele horário que ela está acordada, porque tem essa questão do bebê, né? Tem os horários que está acordada, sim, etc. Sim. Então, você quer ver ela acordada? Eu vou pra ver ela, eu vou almoçar na casa do meu irmão, eu vou ter esse momento de família, etc. Isso tá na minha agenda. Então, acho que uma coisa bem importante é quais são suas prioridades. Quando as pessoas falam, pô, mas como que você tem tempo pra isso? Prioridades. Se a minha prioridade é estar com você e, sei lá, tomar um vinho com você, te encontrar, a gente fofocar, falar vai estar na minha agenda. Legal. Minhas amigas de infância são as mesmas. Isso é muito legal de falar. Você percebe muito sobre uma pessoa quando você vê as amizades que ela tem. Se ela depois mantém, que ela né? ganha muito dinheiro, ela continua tendo as mesmas amizades. Sim. E não tô aqui criticando. Pode ser que você mude muito a tua cabeça e os seus amigos acompanhem. Natural. Mas eu tive esse privilégio de Sim. ter os meus mesmos amigos e as minhas amigas serem também do mesmo formato. Né? Tipo, de querer ganhar mais, de construir e etc. Então as minhas melhores amigas arrasam, né? Então, assim, tipo, eu fico, assim, orgulhosa de ver o quanto elas cresceram, mas elas moram longe de mim. Então, né, eu tenho amigas em Porto Feliz, eu tenho amigas em Indaiatuba, tenho amiga em Campo Grande, que você conheceu, uma das grandes amigas, minha melhor amiga, uma mora em Porto Feliz e a outra em Campo Grande, que é a Mafê. E teve gêmeos, mora lá, é médica, imagina, tem uma vida super Legal. agitada. Né? A Gabi é a mesma coisa, tem 2 filhos, tem uma empresa e etc. Então, assim, que é muito bacana de dizer que, pô, elas vieram pra São Paulo. Vamos combinar um final de semana em São Paulo. Desmarquei toda a minha agenda, 3 dias com elas, que fiz todo o prioridade pra roteiro você. e etc. Ó, vocês vão vir pra São Paulo, eu conheço São Paulo então a fundo, eu vou montar aqui o roteiro pra ver o que vocês gostam, vamos fazer isso, não sei o quê, ou vamos fazer nada, ou vamos só, tipo, ficar aqui fazendo nada. E é isso, quando você coloca, né, isso na tua agenda. Eu tenho, né, e eu acho que eu brinco direto com isso, eu acho que Deus sabe o que faz. Eu tenho amigas, uma que mora em Vancouver, uma que mora em Nova York, em Milão e Sydney. E são muito minhas amigas e eu falo com elas direto, né? Então, assim, de Sydney, Nova York e Vancouver, eu falo quase todos os dias com elas. E eu falo, cara, ainda bem que a gente não mora na mesma cidade também, porque senão... Ninguém ia trabalhar. Ninguém ia trabalhar, porque a gente se gosta muito. Mas é muito legal que você consegue manter isso. Pô, mas como que você tem tempo pra falar com elas? Mas tá sobrando tempo também pra namorar? Sempre. Ah! Não tem que sobrar, Felipe. Tem que sobrar. Você fala assim, Senão a conta não fecha, cara. Tem que ter prioridade. Tem que ter Essa pessoa prioridade, tem que ser interessante. E daí também é um tato pra quando o relacionamento acaba. Quando já não é prioridade. Você fala assim, olha, mas eu não tenho tempo pro meu namorado, isso aqui, ele tá reclamando que eu não tenho tempo. Desculpa. Você já acabou esse relacionamento. Você não tá afim, entendeu? Porque eu fazia o Clube da Luluzinha, né? Os dispostos, né? Exato. Eu fazia o Clube da Luluzinha lá em Sorocaba, e daí a mulherada vinha pra mim falando assim, porque meu marido não entende, eu trabalho todo dia até as 10 horas da noite, ele não tá me apoiando. Ó, tem que lembrar que ele não casou com o seu trabalho, ele casou com você. Então, ou seja, ele quer estar com você assim como você também queria estar com ele, né? Então, por exemplo, você quer pode ser até um momento da vida. E daí depende de quanto a pessoa entende isso. Você Quando a pessoa te entende naquele ritmo, ela te conhece naquele momento. Poxa, a pessoa achar que eu vou o dia inteiro responder o WhatsApp, assim, até minha mãe já entendeu que não vai rolar. Então, ou seja, eu tô ali, eu tô aqui com você, ninguém me liga. Sabe por quê? Porque eu fiz uma coisa bem simples, Fih. Eu compartilho minha agenda com todo mundo que trabalha comigo.
Então isso já... Eu percebi isso. Isso já é maravilhoso, porque você gera mais produtividade, porque você não é interrompido. Sim. E eu coloco na agenda tudo mesmo. Então, se eu tenho um evento importante que eu preciso ir com amigo, não é trabalho, tá na minha agenda também, porque também é um compromisso. Se você leva tudo como compromisso, mas, cara, eu gosto. Então, tipo, esse final de semana eu vou viajar com meu namorado, eu não quero saber, tipo, tá bloqueado, o final de semana não precisa todo mundo saber também o que você tá fazendo. Mas, assim, tá ali, não tá? Então, ou seja, isso funciona. Então, eu acho que, assim, uma coisa que é simples é a gestão do tempo. E daí na minha agenda tá por cor. O que é particular, o que é profissional. E o que não pode falar. Etc. Então, assim, tem que ter tempo sim. Tem. Eu gosto muito, né, de ter tempo pras pessoas, quando eu tô com você, eu tô com você. Sim. Eu não tô mexendo tá no presente, celular, né? etc. Esse hábito que eu tenho, meu celular ele sempre fica virado. Ele não notifica desde a época da faculdade. Nunca tive notificação. Nunca usei Apple Watch. Porque eu não preciso de nada ficar pitando na minha vida. Então, ou seja, isso vai me deixar ansiosa. Isso daqui vai tirar minha atenção. A minha atenção agora é pra você. Eu tô olhando no seu olho. Sim. Entendendo o que você tá falando. Sim. E etc. Esse é o meu jeito de lidar com as situações. Sim. Porque é melhor eu ter meia hora com você pra tomar um café. Só pra gente se falar. Pra gente se encontrar de novo. E ser meia hora de verdade. Do que eu ficar 3 horas com você. E o tempo todo tá aqui, no celular. Eu tô falando com você. Pode falando. Cara, eu fico puto com essas coisas também quando eu vejo. As pessoas não estão em estado presente quando estão falando com você, cara. Pode acontecer, bizarro. assim, tipo, marquei um almoço com você, acabou de estourar uma bomba. Não, aí tudo bem, né? Aí tudo bem. E você combina isso, assim como você combina no seu relacionamento. Sim. Olha, é o seguinte, esse mês eu tô aqui, vai ter estreia do Shark, eu tenho isso, tenho aquilo, não sei o que, eu vou estar em tal lugar. Aí depende de quanto a pessoa tá disposta também tá do seu lado, porque aí você não pode mentir ou enganar. E você é uma pessoa pública, né? Vai ficar uma semana inteira dentro de casa, né? Então, óbvio. Não, eu falo assim, a gente que é pessoa pública, você tá no Shark, eu participo também do reality show, as pessoas têm que entender isso, a nossa vida, né? Por isso que eu falo, hoje, as pessoas que eu me relaciono, ela precisa entender o meu corre, da mesma forma as pessoas que se relacionam com você. Porque se ela não entende a correria, cara, não vai dar certo. E isso é uma coisa que eu tenho percebido. Eu acho que o mais importante para um relacionamento também dar certo, eu acho que cada vez mais é a admiração entre uma pessoa e outra. Total. Porque se você, por exemplo, você critica o fato, o Felipe tá correndo, não sei o que, o tempo todo. Cara, então você não tá admirando o que ele tá fazendo. Ele tá correndo pra te servir, né? Tipo assim, sustentar a família, né? Daí a visão masculina também do negócio, que é importante de reforçar. Sim. Né? Eu acho que fala-se muito, né, da questão da pressão em cima da mulher, dar certo, etc. Mas eu ainda acho que tem uma pressão maior em cima do homem em relação a ganhar dinheiro. Total. O homem tem que prover, o homem tem que servir. Como eu falo isso, porque às vezes as pessoas claro. não por isso. Mas eu acho isso, porque, por exemplo, eu ia pra uma reunião com meu irmão, eu percebi o seguinte. Como que é lidar com um monte de homem? Primeiro, maravilhoso. Mas segundo, gente, não vou falar que é ruim, eu adoro os homens. Não vou aqui, pelo contrário, sempre fui muito bem tratada. E o mercado financeiro, principalmente porque as pessoas estão nem aí, se você é homem ou mulher. Na verdade, eles é a olham, última linha. Tipo assim, quanto que você vai dar de resultado aqui, a gente trata sempre muito bem. Só que o mercado financeiro sempre me trataram muito bem. E quando eu ia para uma reunião, tava eu e meu irmão, esperava-se que dele saísse uma coisa muito inteligente, que ele, não sei o quê, pá. Quando eu abria a boca e falava alguma coisa, ninguém tava esperando nada. E você sabe que é muito bom não ter que... Expectativa, né? Quando você não tem expectativa, você não tem que superar a expectativa. Então, ou seja, já é maravilhoso. Automaticamente as pessoas passavam a ter uma admiração ou me dar voz pra falar porque elas não estavam esperando nada. Ai, que triste isso. Depende. Pra mim era bom, porque eu não queria essa pressão de ir pra uma reunião e o cara, nossa, essa pessoa tem que trazer, que é o que tá acontecendo hoje, né? Depois você vira Shark, todo mundo espera que você vai... Tira um coelho da cartola e fala... Vai falar alguma coisa que vai mudar a vida dela. Que você vai ter um insight na empresa. Pode ter dia que eu tenho um insight genial, pode ter dia que não tenha. Você já tá fazendo tudo certo, ou tem algumas coisinhas, só que tem que ajustar. Então, assim, nem sempre você vai trazer algo que ela nunca escutou. Pelo contrário, muitas vezes vai ser algo óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Então, várias vezes. Agora, essa expectativa em relação ao homem ganhar dinheiro é muito mais forte. Porque vocês têm inconsciente essa obrigação. Eu acho que assim, são coisas da natureza, né? O homem de servir a mulher servir o homem. Eu respeito quem tem opinião contrária a isso, né? Mas minha visão é a questão seguinte. Se você olhar a natureza, né? O homem sempre provendo, servindo. Eu acho muito bonito isso.
E a mulher também ao lado do homem, eu não falo que nem por trás de um grande homem existe uma grande mulher, não. É ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, eu acredito nisso. Ao lado de uma grande mulher existe um grande homem, cara. Muitas vezes que não quer ser famoso, que é e tá tudo certo. É a melhor parte, viu, gente? Dica de ouro. Não, as pessoas acham... Você pega famosos que não tem tempo, aí que lasca de meio, por isso que eu falo que tá muito... sempre uma pessoa que já tá tranquilo, pra facilita, né? Fácil, mas eu falo que é servir, né? As pessoas, o homem e a mulher se servir. Eu acredito nisso, né? Sim. Eu acho que você também. E, Carol, pra gente poder finalizar aqui, que eu sei que você tem um corre aí, de 0 a 10, quanto o networking mudou sua vida? Nossa, aí depende do networking. Conta pra nós. Primeiro de tudo, assim, vamos enfatizar o que é um bom networking. Fechou. Ele é 10, com certeza. Mas o bom networking é você se relacionar nos lugares certos e saber como fazer uma troca. Esse negócio de distribuir cartão, gente, isso aí se vendendo, isso não chama networking. Então, pode chamar qualquer outra coisa, mas não é networking. Não é networking. Networking é uma troca. É o quanto genuinamente você se importa com a outra pessoa que está ali. E essa é algo que realmente mudou a minha vida, porque hoje eu brinco, né, que na minha aceleradora eu dou mentoria todo sábado para os meus investidos, né? Então, quando a gente fala aqui de agenda, só fazendo um parênteses, eu coloco separadinho, né? Então, o que é Atom, o que é Shark, e etc. Cada uma na caixinha. Porque você fica mudando muito de estação, você não escuta música nenhuma, é igual rádio. Então, eu dou mentoria todo sábado para eles e eu trago sempre um convidado. E o fato de eu ter feito muitas amizades, que é o poder do network, e de ter feito muitas palestras, parcerias, etc. Eu brinco que tem um monte de gente me devendo um favor, eu trago gente de muito nível. Eu inclusive. Exatamente. Pode me chamar. De alto nível para palestrar, para mentorar os meus investidos. Então, acho que essa é a diferença. Hoje no Shark, muitas vezes entra um empreendedor lá e eu falo assim, putz, eu não entendo tanto desse segmento, desse setor, mas o Felipe entende. Então eu vou investir e já vou chamar o Felipe para me ajudar. Se ele gostar, ele pode até ser sócio. Não tô nem pensando em te vender ou em você. Não, eu tô pensando que você vai me ajudar. Porque eu sei os amigos que eu fui construindo. Então eu acho que o networking, ele muda a tua vida se você construir relações genuínas. Então assim, são amizades. E alimentar essa relação também. Exatamente. E principalmente, gente, você tem que entender que é uma troca. Se você não está agregando nada na vida do outro, você vai sair da lista dele. Isso daí não é network. Você não conseguiu fazer uma relação de verdade. Então a relação só vai existir se ela aprender alguma coisa com você, ou se ela gostar de estar com você, ou se tiver alguma coisa que você pode ajudá-la. Às vezes a única coisa que você pode ajudá-la é passando o telefone de alguém. Tem muitos investidos meus que eles falam comigo e falam assim, não, cara, eu tô precisando de tal, mas o telefone é tal. Não sei o que, só fala que você falou comigo que a pessoa vai te atender. Então você já sabe para onde direcionar. E isso eu acho que tem um valor agregado muito grande. Eu gosto muito também do Belino, né? E a gente montou um treinamento aqui também que tá dentro da Atom, que é a Deal Maker. Que esse eu ainda não comentei porque a gente ainda vai lançar. A Deal Maker é você aprender a fazer negociações. E negociações não é sobre o que você está vendendo. Isso é vendas. Negociação é sobre você entender o que o outro quer. A necessidade, né? Aonde o outro quer chegar. E como você pode colaborar com esse processo. Às vezes você vai fazer uma negociação e você vai, por exemplo, pelo ego, porque a pessoa quer crescer, ela quer ficar mais famosa. Às vezes você vai pelo financeiro, às vezes você vai pelo impacto social. Você vai entender o motivador dela ali. Exato. Então acho que a maior habilidade que uma pessoa pode desenvolver dentro do networking é se tornar cada vez mais um deal maker, uma pessoa que entende sobre negócios. Isso faz uma grande diferença. Agora, não tem como falar que isso não faz diferença na vida de qualquer pessoa. Acho que ninguém pode dar menos do que 10 numa nota. Afinal, você é a junção de várias pessoas, de vários contatos que você teve ao longo da tua trajetória e de aprendizado, né? Como diz meu pai, seja esponja. Você aprende com todo mundo. Absorva, né? Com todo mundo. Muito legal. Carol, obrigado pelo seu tempo aqui. Você é uma grande amiga minha. Com certeza, a próxima vez a gente traz um vinho aqui para ficar conversando sobre outras coisas. E queria que você deixasse uma mensagem final para a galera aqui do nosso podcast, os empreendedores. Uma mensagem aí do fundo do seu coração. A gente falou de um pouquinho de tudo aqui hoje, né? E para com certeza aí a gente poder fazer outros podcasts com outros assuntos lá. E deixa uma mensagem aí para a galera da Know-How. Perfeito. Olha aqui, só para lá para a câmera aqui do meu lado. Felipe, obrigado pelo convite mais uma vez, por tudo que você faz pelo empreendedorismo brasileiro, pelo empresário também, né? Então, de incentivar e de levar conhecimento para mais pessoas. E a mensagem que eu deixo aqui, pessoal, ela é bem simples, tá?
Lembre que o seu maior presente se chama vida. Então curta, seja feliz e seja feliz todos os dias. Pense como que eu posso ser mais feliz ainda. O que eu preciso para valorizar esse presente. Porque esse presente é algo que você precisa realmente ter toda a clareza todos os dias de como ele é importante, tá? E daí você vai lembrar o quanto o seu tempo é importante também. Então lembre, o seu presente chama vida. Ó, show de bola. Galera da Know-How, um grande abraço para vocês. É um prazer aqui estar com a Carol hoje. Peço que vocês absorvam as informações aqui. A gente falou um pouquinho de negócios, de vida, história e muita coisa legal que você pode com certeza trazer para sua vida. Um beijo no coração, fica com Deus. Valeu. Show. Obrigado, hein?